que nossa live hoje vai ser boa demais, como tem sido toda segunda-feira, nossa live sobre afetividade e sexualidade. Eu já vou, daqui a pouco, já vou chamar aqui a Amanda, a nossa irmã missionária, psicóloga. Eu quero dar aqui boa noite para o Elton, para o Arilson, para a Jéssica. Bastante gente. Letícia Longo chegou aqui também. Manu, Monique, Amanda, Brian, Gustavo. Que bom, viu? Cadê? Quem mais chegou aqui? Elton, quanto tempo, hein? Bom, pela foto aqui eu acho que é o Elton lá do Espírito Santo. John, chegou aí, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Vamos lá então, gente. Olha, já começa então essa live que nós vamos falar sobre castidade. Mito ou meta? Olha só, hein? Essa é um questionamento muito bom para nós, né? Eu quero que você já vá lá no aviãozinho lá embaixo e vá indicando essa live para muitas pessoas que necessitam dela. Vai mandando para todo mundo, tá? Sem medo de ser feliz, manda para todo mundo. Jean chegou aí também, seja bem-vindo. E deixa eu já chamar a Amanda aqui para estar. Tcharam! Chegou! Eu tava Oi? mandando para as pessoas. Oi. Travou mesmo? Voltou? Travou, mas é o meu fone aqui. É esse fone que eu não uso com duas pessoas, ele não funciona. E aí, tudo Eu certo? entendo. Tudo bem? Boa noite, gente. Eu tava mandando para as pessoas aqui no aviãozinho, daí você chamou. Peraí, deixa eu mandar aqui também, hein? Enquanto isso. Ednilson, ó, Kleber. Vou mandar pra galera aí também. Pessoal participar. Talvez eu envie duas vezes, porque é a primeira vez deu esse Ah, problema. melhor do que nenhuma, né? É, Ó, eu tô mandando aqui. pronto. Obrigado, Amanda. Você me convidou pra live também. Fico feliz, viu? Pronto. Tá aí. E aí, gente? Evani, seja bem-vinda, Evani. Ana Paula. E o Gui, Ana, tá tudo bem? Você com ele? Estão tudo bem aí? Estão melhorando? Jonathan, seja bem-vindo também. Gerson, Eide, Lucilene, de Teodoro, Dani. Que bom, tem um padre aqui, ó. Padre Anderson Ricardo. Sua bênção, padre. Se Que estiver ainda legal. aí, abençoe. Ítalo, Felipe. Então, vamos começar então? Vamos lá. Vou me apresentando aqui então, já que você tá aí arrumando as coisas, tá? Tá. Meu nome é Amanda Marques, eu sou consagrada da comunidade Pantocrator. Não moro na comunidade, sou da forma de aliança que nós chamamos, né? Então eu trabalho e eu sou psicóloga, atendo no meu consultório como psicóloga clínica, online e aqui em Campinas também. Agora você se apresenta, porque as pessoas que vieram do meu vão querer saber quem é você. Eu sou Newton Júnior, eu sou consagrado, sou celibatário na comunidade Pantocrata. Já estou na comunidade já há algumas 2 dezenas de anos já. E muito bom a gente estar fazendo essa sequência aqui de lives. Essa é a quarta ou é a quinta, hein? É a Quarta? quarta. Uhum. Tem mais uma, você não estraga. É. Nós estamos fazendo aqui a sequência de 4 lives e 4 lives sobre afetividade, 5 lives, né? Sobre afetividade e sexualidade. Então, vamos só recapitular, Amanda, para o pessoal. A primeira nós falamos de carência afetiva, a segunda de... Destravando a afetividade com perdão. Foi isso? Foi. Foi. Foi isso. Destravando a afetividade com perdão. A terceira, nós falamos de... Solidão. Não, ser só e estar Ser só. só, estar só. E essa é a quarta que nós estamos falando de castidade, mito ou meta, hein? A gente até ficou pensando como que poderia chamar e acho que essa questão do mito ou meta é interessante, né? Eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo
para que você escreva aí para a gente, coloca nos comentários o que você acha que é a castidade ou o que você já ouviu falarem que é a castidade, tanto do lado do mito como do lado da meta, né? Vamos Isso colocar mesmo. aí as coisas que a gente já ouviu, porque a gente também tem que saber, a gente começa também essa live que a castidade, o que a castidade não é, né? Porque é importante a gente falar daquilo que a castidade não é, para depois a gente falar aquilo que a castidade ela é na nossa vida cada vez mais, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O que a castidade não é? A castidade não é desvalorização da sexualidade, ela não é desprezo do corpo e do sexo, né? A castidade não é negação, a castidade não é frustração, a castidade não é castração ou repressão. O que mais, Amanda? A Eu, te... castidade. Hã? Já falou tudo. eu ia falar que mais, Amélia. A Amélia tá falando em você. Ah, Ai, bom, escreveu castidade não é. O tá, vamos que lá. mais que a castidade não é? A castidade não é repressão, não sei se ele falou, mas a castidade não é um fechamento para os nossos desejos sexuais, né? Ela não tem nada a ver com beatice ou com, né, aquelas pessoas que são bitoladas. Também eu acho isso muito importante falar. Com gente mal resolvida. Também eu acho muito importante falar que a castidade não é só para padres e celibatários. Muitas vezes a gente fala, vivemos a castidade até o casamento, né? Mas a castidade é para todo mundo, né? Depois, quando os casados também, para os solteiros, para os padres, para os celibatários, para os noivos, para os namorados, é para todo mundo, né? Então a castidade não é para gente mal resolvida, não é para aprisionar o jovem, né? Não é para só colocar leis para que nós sigamos, sem negando o nosso desejo e impulso sexual, porque ele também está aqui, a castidade não é a negação dos nossos impulsos sexuais, né? Acho que é isso, né? O que mais a castidade não é? Quem vai esquecer já escutou aí? Põe aí, pessoal, o que vocês já escutaram aí de mito sobre a castidade? Mito? Aquela coisa assim, a castidade não funciona, quer você se reprimir, quer você ficar fechado, quer você não dar vazão para os seus sentimentos, né? Castidade é você ser escravo, castidade é é você não ser livre, né? Não, Você não é Fernanda. livre de fazer as suas escolhas. Jordana Moraes chegou aí, é a sua amiga? De Ela todas as é. terças, todas as segundas? Seja De bem-vinda, todo... Jordana. Então a gente vai ouvindo falar de muita coisa, que a castidade, o que a castidade que ela vai fazer mal para você, porque nós fomos feitos para ser livres, e então ela não nos liberta. Então a gente vai vendo que tudo isso não é castidade, né? Então, tá vendo? Estão falando aí. O que mais, gente? Vamos colocando aí o que a castidade não é que você já ouviu. A castidade que ela nunca dá certo, olha, estão falando aí. É. Quem que... Letícia, né? Letícia colocou aqui que a castidade nunca dá certo. E às vezes, às vezes é aquela coisa que a gente fala, eu tenho um amigo que disse, tenho um amigo que falou, mas às vezes é a gente que acha, e às vezes é a gente que também vê a castidade como um mito, que ela não funciona. Nós vamos falar hoje isso, como fazer funcionar a castidade na nossa vida, né? Mas para a gente falar daquilo que funciona, da graça que ela atua, daquilo que ela acontece em nós, olha a sobrinha também aí, Tainá. A Ela gente mandou tem que um joia. falar, ela deu um joia assim, né? A gente tem que falar então o que a castidade é. Vamos lá, Amanda. E nós não vamos falar de achismos, nós não vamos falar o que o Newton acha e a Amanda não vai falar o que ela acha. Nós vamos falar o que a igreja acha. A igreja diz, né? Nem acham que é a verdade. Ela Não, ela afirma, né? Ela afirma, afirma, né? né? E eu acho só um parênteses aqui para a gente começar a falar, eu acho isso muito bonito, porque quando nós começamos a ler o catecismo da Igreja Católica, eu sempre falo isso, né? Eu acho isso muito bonito. Lá, quando a gente começa a ver sobre a moral cristã, né? A primeira frase que existe é falando, né? Reconhece, pois, ó cristão, a tua dignidade, né? Eu acho isso muito bonito, porque às vezes nós achamos que a igreja quer nos reprimir. E por que nós vamos, né? Por que a gente vai falar, nós vamos falar aqui a verdade?
Por que nós acreditamos nessa verdade? Porque a igreja teve esse trabalho, né? Eles foram lá e cuidaram de nós, quiseram cuidar de nós, né? Então, a igreja deseja fazer com que você reconheça a grandeza que você é chamado a viver, a grandeza da tua alma. E a castidade é isso, né? Para começar, ela é isso. Ela te eleva à grandeza da tua sexualidade, da tua afetividade, né? Ela primeiro faz com que você reconheça-se, né? Com que você reconheça-se este ser amado. E só pela castidade a gente consegue conhecer o amor, né? Nós vamos ver aqui. Mas antes de falar até usar essa, né, afirmação, essa verdade da igreja, é importante falar que a gente vive a castidade na nossa sexualidade, né, Newton? Então, na minha sexualidade feminina, né, na sua sexualidade masculina, nós usamos essa castidade na minha sexualidade para ajudar a vivência da minha sexualidade de uma maneira livre e plena de amor, em realização plena. Então é isso que a castidade... Ela não é outra identidade, né? Desculpa, não escutei. Ela não é uma outra identidade, mas ela age naquilo que nós somos como homens ou como mulheres, né? Exatamente, ela não é uma outra coisa, não, ela potencializa aquilo que eu sou chamada a viver, né? Eu como mulher, você como homem, né? Os homens aí como homens e as mulheres como mulheres, ela só potencializa aquilo que eu sou chamado a viver, né? E então vamos começar lá, o que é castidade, né? Bom, a primeira frase aqui que vem sobre... Eu deixei minha colinha aqui, Newton, você deixou a sua aí? Eu deixei tudo ouvido, aí você percebeu que eu pulei uma parte já, né? Mas tá tudo certo. A castidade... Pra quê? Pra quê? Pra quê, gente? Bom, a castidade, ela, na verdade, o Catecismo da Igreja Católica fala aqui, eu vou ler essa frase, daí a gente fala sobre ela, pode ser? Pode ser. A castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa. E daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. Então, resumindo, né? A castidade, aí fala essa frase que a castidade ela é a assimilação das minhas potências, né? Para o amor de todo o meu ser, para que eu viva o amor, para que eu me ordene no amor, para que eu consiga viver pleno neste amor, né? É isso que ela está dizendo. A castidade, ela integra a minha sexualidade, né? Para que a minha vida interior, ela consiga se representar, ela consiga tornar-se concreta no meu corpo, né, Newton? Exatamente. Aí a gente já vê, com a Amanda dizendo isso, a gente já quebra um mito aqui, que castidade não é não ter relações sexuais, né? Isso é muito pouco, é a gente reduzir demais. A gente falar de continência sexual é reduzir demais o que é a castidade, né? Porque a castidade vai sendo muito maior, vai sendo uma integração, vai sendo um lugar onde eu coloco ordem na minha afetividade, na minha sexualidade, né? Então a gente vai vendo que isso toda a castidade ela age naquilo que nós somos, né? Naquilo que nós somos como homem, naquilo que nós somos como aquilo que são também as mulheres, e a gente vai vendo aqui também que o Concílio Pontifício, né, diz assim, o que a castidade é? Ela é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si, ou seja, é essa afirmação cheia de alegria de quem sabe se dar. Olha só, ela nos tira de um egoísmo, um egoísmo de querer só receber, de querer só ficar, de querer só ser alimentado para dar. Livre de toda a escravidão egoísta. Gente, nós temos a marca do pecado original, nós temos essa fraqueza em nós do egoísmo, né? A pessoa casta não é centrada em si mesma, né? Nem tem um relacionamento egoísta com as outras pessoas. A castidade torna harmônica a personalidade, faz com que ela amadureça e se encha de paz interior. Olha só, a castidade ela traz amadurecimento para nós. O que mais que traz nessa situação aí, Amanda, para nós?
Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando, meu Deus, preciso ser mais casto. Mas a castidade, aí continuando até essa frase, né, do pontifício aí, ele fala assim, né, a castidade torna a harmônica personalidade, você já falou, né, faz Sim. a pureza da mente e do corpo, ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si mesmo. E ao mesmo tempo torna capaz de respeitar os outros, né? Olha só, sem a castidade você não respeita a si, e aquilo que a gente já conhece, que a gente conhece em tantas histórias, né, próximas a nós. Quem não respeita a si mesmo, não respeita o outro, né? Ela torna-me capaz, então, de viver esse verdadeiro respeito comigo mesmo primeiro e depois com o outro, né? Por quê? Faz ver nessas pessoas dignas de veneração enquanto criadas à imagem e semelhança de Deus e pela graça, filhos de Deus, né? Nós somos novas criaturas em Cristo, que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Ou seja, né, ainda por pior que seja a pessoa que nós conhecemos, por pior que a pessoa possa ter feito na sua vida, e isso nós falamos também lá na live do perdão, destravando a afetividade com o perdão, por pior, a castidade faz você enxergar nessa pessoa a grandeza, né, a beleza, porque ela é uma criatura, ela é criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e desta maneira você consegue respeitá-lo. Então ela traz harmonia nas suas relações. A castidade traz harmonia na sua vida com você mesmo e na sua vida com os outros, nas suas relações. Sim. E aí a gente vai vendo, né? Resumindo tudo isso, a castidade ela não significa de modo nenhum nem a recusa e nem a falta de estima, né? A falta de desejo pela sexualidade humana, né? Ela significa antes a energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos, do egoísmo e da agressividade e sabe voltá-la para a plena realização, né? São João Paulo II diz isso para nós, que a castidade não é a perda da estima, a castidade não é perda de desejo, coisa nenhuma. Você que diz assim, eu gosto muito também quando a teologia do corpo fala, né? Que toda a energia, toda a potência, a energia sexual que existe em nós, é a mesma energia sexual que existiu nos santos. É obra-prima, é matéria-prima para essa grande obra de santidade, né? O problema não é o grande desejo que nós temos dentro de nós. O problema não é a grande estima que nós temos dentro de nós, o grande desejo da sexualidade que existe dentro de nós. É o que nós fazemos com ele. E por isso que a castidade vem para nós não dizer não sinta, não dizer não tenha nada aflorado em você, mas saiba colocar cada coisa no seu lugar, saiba viver com tudo isso dentro de você de maneira ordenada, porque a castidade ela traz ordem. Olha só, tudo isso que nós falamos. A gente falou tantas coisas aqui dessa citação, né, do Concílio Pontifício. Ela é a afirmação cheia de alegria que sabe viver o dom de si, que nos livra de todo egoísmo, de toda escravidão egoísta. Ela não é centrada em si mesmo, não tem um relacionamento egoísta. A castidade torna harmônica a personalidade, ela traz maturidade para nós, ela traz paz interior, né? Ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si mesmo, né? Ajuda a fazer com que a gente respeite os outros também. Olha só aqui são 9 coisas que a gente está falando da castidade, né? Então, a castidade é essa energia espiritual, essa força que ela sabe defender o amor, né? Que ela sabe defender o amor, ou seja, aquilo que a Amanda começou dizendo, a nossa dignidade, o porquê nós fomos feitos. A castidade, ela sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade e conduz o amor à plena realização, ou seja, à felicidade, à liberdade. Plena realização é aquilo que nos faz livre. Então, aqui a gente já começa a mostrar o quanto que a castidade é um grande valor para nós. E nós sabemos, eu sei que na sua cabeça está falando, nossa, isso tudo é muito lindo, mas não é fácil. Calma, não é fácil. Mas a gente vai saber como a gente viver também, né? Nós vamos chegar nesse ponto de o que a gente tem que fazer para viver, o que a gente tem que fazer para ter ela junto da nossa vida, né, Amanda? Você quer complementar alguma coisa? Eu queria falar, só até tem uma pergunta aqui que eu até parei aqui nela aqui para não esquecer. O Peterson Ricardo, ele perguntou assim: e a sexualidade enquanto fisiologia? Achei muito interessante, porque daí você falou
exatamente isso agora, né? Que ela não uma castração, que não é para você reprimir os seus desejos e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, Peterson, que você perguntou por quê. Porque nós não vamos deixar de sentir. E a liberdade de viver a castidade, né? A liberdade que eu encontro em viver a castidade, né? E o Newton pode falar isso também, é de saber que eu sou normal, né? Então, quando as pessoas falam para mim, você tá sentindo, você tá com desejo, que bom, então você é normal, né? Dá um alívio, eu falo, ufa. Não é que não é para você sentir, né? E entenda que o impulso sexual, ele é algo fisiológico. Ele acontece, é um impulso, o nome já diz, impulso, né? Então ele já acontece. O impulso, os animais não racionais também têm. E aqui entra a diferença e a grandeza da nossa dignidade. Porque nós somos temos essa preciosidade, né? Porque nós somos esses seres criados diferentes. Porque nós falamos de nós, os seres humanos, com tanta beleza. Por quê? Foi o que o Newton falou. Nós somos criados para o amor, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E o que é que faz a gente imagem e semelhança de Deus? O nosso intelecto, a nossa razão e a nossa vontade. A inteligência e a vontade te faz diferente de todos os outros seres que têm o mesmo impulso sexual que nós temos. Então, todos os animais também têm esse impulso. A diferença é que eu tenho um intelecto, eu tenho a minha vontade, a minha inteligência. E por isso, eu posso, né, controlar os meus impulsos fisiológicos. Entenda, não é que você não vai sentir, mas a gente pode pensar diante deles. Né? Pensa se todo mundo que tivesse passando fome, né, tivesse o ímpeto de matar alguém e comer. Né? Eu posso controlar, né, esse nível de fome. E aí a gente vai entrar num estudo mais profundo, que daí tem um nível que é incontrolável e tudo mais. Tem a raiva, né, Amanda? Ou A raiva. qualquer emoção que a gente sinta, né? Então, às vezes, a gente tem o ímpeto da raiva. A gente tem o ímpeto de querer, assim, matar alguém, né? Diante de algumas situações. Só que por que a gente não faz isso? Porque a gente usa a nossa inteligência, né? Porque a gente usa a nossa vontade de dizer não, né? Nós não precisamos fazer isso. Então, isso que a Amanda está falando, né? Do uso da inteligência, da vontade, né? Então, quando a gente pergunta, né? Também, a castidade funciona? Funciona. Mas, para isso, ela só é eficaz se eu souber usar a minha inteligência e minha vontade ao meu favor, né? Juntamente com a graça de Deus, né? A castidade é algo que Deus nos dá e eu tenho que pedir e eu tenho que clamar, mas eu tenho que deixar a minha inteligência, a minha vontade, ela ser ativada, ser usada, né? Porque senão o que a gente entra? A gente entra na história de que a carne é fraca. Ai, tá vendo? Eu sou muito fraco. A tentação é muito grande. Aí você não está usando a sua inteligência, a sua vontade. Aí você está se permitindo ser alguém que vai sendo levado pelos impulsos, né? E na nossa vida é assim, né? Na nossa vida, às vezes, a gente também tem vontade de comer uma pizza inteira, mas você sabe que você não pode comer uma pizza inteira, que não vai dar certo você comer uma pizza inteira, né? Mas aí naquela hora você tem gente que às vezes vai até o fim, né? Só usa a inteligência e a vontade depois. Mas às vezes a gente fala, não dá, eu não posso. Né? Alguém vai ficar sem, tem mais gente aqui, ou eu vou passar mal. Eu vou usando a minha inteligência e vontade para isso também, né? Exatamente. Tem uma pergunta gente, aí, né? deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vocês podem mandar perguntas para nós e a gente, à medida do possível, vai encaixando. Se alguém não quiser mandar a pergunta aqui nos comentários, aqui embaixo tem uma caixinha que ela é pouco usada, né? Uma caixinha que eu acho que tem uma interrogação. Tem para você? Para mim não tá, mas é muita. Tem uma caixinha com uma interrogação aqui embaixo. Você aperta lá e você manda a sua pergunta e ela chega no privado, tá? Então, se você não quiser perguntar aí para todo mundo, né, no meio de todo mundo, você pode perguntar no privado também, tá bom? Bom, aqui ó, até tem uma pergunta aqui. Uma pessoa que viveu experiências marcantes, desordenadas na sua vida afetiva, né? A busca pela castidade é um caminho para que eu possa reencontrar a minha dignidade? Com certeza, né? Com certeza, porque a castidade é esse lugar de reconstrução.
mas é um lugar que eu vou depender de algo, vou depender de alguém e vou depender da graça que vem de Deus, né? Eu vou depender dessa busca de que Deus me ajude cada vez mais a entrar neste caminho de castidade, né? Olha só, quando a gente estava lendo aqui em cima, quando a gente estava lendo aquela citação diz assim, né? É, porque faz ver neles, né? Está falando do respeito que ganha de si mesmo, mas dos outros também. Que sabe ver neles dignas de veneração enquanto criadas à imagem de Deus e pela graça de Filho de Deus, novas criaturas. Não, não era aqui não, peraí. Era uma parte que falava da pureza. Aqui. Esta pureza de mente e de corpo ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si mesmo, porque a castidade ela traz para nós a pureza. A castidade ela vai nos purificando, ela vai nos ajudando a ver. Por que ela nos purifica? Porque ela ajuda a gente se ver de uma maneira, de uma dignidade, e ajuda a ver o outro também na sua dignidade. Isso nos purifica. Isso vai ajudando a purificar o nosso olhar, os nossos pensamentos, a nossa concepção sobre a outra pessoa, né? O uso da outra pessoa, aquilo que a outra pessoa significa para mim, né? Então, tudo isso a castidade vai nos ajudando, né, mano? Até isso que ele perguntou, né? É bom a gente lembrar que a castidade são para todas as pessoas, é para todas as pessoas. Inclusive, as pessoas acham que só quem é virgem vive a castidade, né? E a gente precisa saber que não, né? Mesmo se você viveu uma experiência, mesmo se você teve a sua sexualidade ativa e você fez uma experiência lá na frente, né? De se machucar, de provar esse amor que lá falou, né? Que a castidade ela é essa força que protege o amor contra a agressividade e o egoísmo. Então, se você provou, né, desse amor que foi ferido pela agressividade e pelo egoísmo, é a castidade que vai proteger o seu amor novamente, né? Contra o amor, a agressividade e o egoísmo. Então, ela é para todos nós e é a cura, né? É o caminho para que eu possa encontrar a plena realização desse amor. Você que está ferido, você que foi machucado, você que se entregou, né, para alguém achando que era para sempre, enfim, e sei lá, hoje se sente abandonado, se sente sozinho, foi traído. Isso tudo, né, a castidade, ela protege o seu coração desse amor, ela evita que você viva traumas, que você tenha experiências negativas, que a pessoa, né, te deixe, não evita, mas ela protege o seu amor, né, ela protege o amor contra essa agressividade e esse egoísmo, nós mesmos temos e que o outro tem também, né, Newton? Então eu protejo de mim, olha, mas eu protejo do outro também, né? Eu acho que a gente podia, vai pensando aí, enquanto eu vou dar um exemplo aqui, pensa aí em outros exemplos que a gente pode dar também para o pessoal, sobre o que é essa questão que a castidade protege o amor. Tá bom. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como a castidade ela protege o amor, para a gente ser muito prático. Então, dentro de um relacionamento, tá? Dentro de um relacionamento, o que é a castidade que protege o amor? Ela me ajuda a quê? A saber que eu tenho uma dignidade. Portanto, eu não posso entrar em qualquer relacionamento. Eu não posso entrar de qualquer jeito no relacionamento. Eu vou querer conhecer uma pessoa, vou querer que alguém... Eu até estava pregando não, fazendo uma live sábado com o pessoal, e eu estava falando sobre castidade, e na hora me veio até um exemplo, né? Eu até estava falando para eles assim, eu tenho um violão. Se me falarem que o meu violão custa R$ 5, eu não vou ter zelo com ele. Eu não vou ter problema de emprestar para as pessoas tocarem, eu não vou ter problema de levar ele sem capa, eu não vou ter problema se eu perder, eu compro outro. Se ele custar R$ 50, é um pouco mais, mas ainda não é tão problema assim. Só que se eu souber que o meu violão, ele custa 5 mil, ele custa 1.000, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil reais, eu vou ter um zelo tão grande com ele. Eu vou ter um zelo tão grande com ele, porque eu vou pensar que toda vez que eu tocar, eu vou tocar com cuidado, eu não quero riscar, eu vou passar a minha flanela, né? O Leandro, o baixista, está aí na live, ele sabe muito bem disso, né? Vou passar a flanela nas cordas para que ela não fique ali enferrujada, né? Fique preta. Eu vou levar ele na capa, eu vou ter cuidado, eu não vou emprestar para qualquer um tocar,
né? Então, a castidade é justamente isso. A castidade, ela nos faz olhar o grande valor que a nossa vida tem. Então, de maneira prática, eu não vou entrar em qualquer relacionamento. De maneira prática, eu não vou me permitir ir para qualquer lugar, né, com a minha vida. Eu não vou entrar na vida de outra pessoa sem saber o que ela vai fazer comigo, o que ela vai fazer com a minha vida, né? E o que eu, de repente, possa fazer com a vida do outro. Então, eu vou querer conhecer a pessoa, eu não vou querer ficar com a pessoa, porque eu quero ter uma amizade, eu não quero um pouquinho dela, eu não quero uma lasquinha dela, eu não quero que ela tire essa lasquinha de mim, né? Eu quero conhecer, eu quero saber se eu posso entrar de cabeça. Por quê? Porque eu quero algo que vale a pena. Eu não quero algo para uma noite, né? Olha só, a castidade ela vai transformando os nossos pensamentos também, né, Amanda? O que mais que a gente pode falar sobre essa parte, né? Que a castidade é a energia espiritual que protege o amor. O que mais? Enquanto você falava, até me vinha a frase de São João Paulo II que ele vai falar, né? Que você não é feito só para o uso, né? Só para a prova, acho que ele fala, né? Só para a prova. Você não é feito só para a prova, né? E isso eu pensei num exemplo dentro de um relacionamento também, dentro de um namoro. Você não vai entrar num relacionamento qualquer. E quando você entrar no relacionamento, ele protege o relacionamento de vocês. Porque pensa, se eu tenho, né? Se eu tenho essa força, se eu peço essa graça para olhar para o outro, se eu vivo essa castidade, eu quero, e eu olho para o outro e vejo a dignidade que ele tem, e também vejo a minha dignidade, eu não vivo só para a prova, né? Então eu não quero só satisfazer o meu desejo. Eu não, ainda que eu tenha um impulso muito forte, que eu tenho um desejo por aquela pessoa, eu sinto esse desejo, e no namoro isso vai ficando muito mais forte, porque a gente vai tendo momentos, né? Nós vamos tendo situações mais íntimas, vamos conhecendo, né? Temos muito mais liberdade um com o outro. Ainda que eu tenha esse desejo, eu sei que não é só para o uso. Eu não quero usar aquela pessoa. Ela protege o amor que eu sinto por ela. E faz com que, ao invés de eu simplesmente satisfazer o meu desejo sexual ou o desejo do outro, eu vou conhecer verdadeiramente aquela pessoa. É o momento onde vocês vão conseguir, dentro de um relacionamento, ter diálogo, conhecer os sonhos, o coração, os desejos, né, os projetos, compartilhar momentos muito mais especiais, né, passear, falar, enfim, fazer piadas, né, brincadeiras. Você vai conhecer, ter essa liberdade de conhecer o coração do outro. E um namoro que você vive ali só para o uso, só para provar, né, só para satisfação sexual sua e do outro, você não tem essa liberdade, você não conhece o outro, você não compartilha o seu coração com o outro, os seus projetos, né, os seus sonhos, vocês não se tornam companheiros. Olha como a castidade protege, né, nesse intuito. Sim. É até mesmo assim, a gente pode dizer até que a castidade ela não protege somente na questão do relacionamento. Quando eu estou com alguém aqui de um relacionamento de namoro, é só no namoro que a castidade age? Não. A castidade age em tudo, né? Por quê? Com o meu corpo, né? Com comigo, eu sozinho, né? Eu preciso me vestir também com castidade. Eu preciso ser uma pessoa casta, com roupas castas que me ajudem. Por quê? Porque não é porque eu não tenho que ficar me mostrando. Não, não tem que ficar se mostrando. Né? Por quê? A gente sabe muito bem que uma mulher hoje, vou falar de uma mulher, né? Mas a mulher, ela, naturalmente, vamos voltar lá atrás, né? A mulher, ela existe justamente para que ela seja olhada e seja cuidada. E a mulher, ela quer cuidar, né? Ela quer também ser essa que é esse apoio, né? Quando entra o pecado nisso, o que acontece? A mulher, ela usa da sua afetividade, ela usa do seu corpo, né? Ela usa da sua sexualidade para receber o amor e o homem usa do amor para receber o sexo. Então começa a virar um ciclo, né? É até grosseiro a gente dizer, mas vira uma cadeia alimentar, né? Então isso vai acontecendo. Então a pessoa, quando ela se veste se protegendo também, né?
ela tem essa liberdade. Ela tem essa liberdade de quê? De não entrar nas carências, né? Porque a gente sabe que o homem, ele é atraído, o olhar, né? O olhar ele é atraído e a mulher, às vezes, ela é valorizada e, na verdade, é desvalorizada, né? Pelo corpo dela, né? Ela passa a ser valorizada por isso, porque o homem ele vai atrás daquela mulher porque ela está oferecendo algo para ele. E é claro que na cultura de hoje a gente vê essa questão, mas eu tenho a liberdade de expor meu corpo como eu quero. Sim, você é livre, né? Você faz o que você quiser, né? A gente vai vendo essas falas, né? Mas o que será que volta para você? O que será que tem de olhar sincero sobre você, né? Você já pensou isso? Né? Uma namorada que quer viver a caixa do namorado, mas ela vai namorar, né? Ou o próprio namorado também, né? Que um se expõe à tentação, o outro entra junto naquilo. Será que aquilo realmente está sendo uma liberdade para os dois, né? Então, nós precisamos trazer isso para a realidade, aquilo que nos protege. Para os homens, né? A castidade protege o nosso olhar. A gente sabe que para os homens tem um lance de que tem que olhar todo mundo, tem que olhar a mulher, tem que olhar, tem que cobiçar, né? Você tem que mexer, você tem que falar, você tem que. E aí o que acontece? A gente se torna o quê? A gente se torna uma pessoa incontrolável, que não tem inteligência e vontade. E que se enche de impurezas. E as impurezas que nenhum desses amigos ou desses colegas, dessas pessoas que ficam falando, olhe, cobice, faça isso e aquilo, ninguém dessas pessoas vai vir te ajudar depois. Ninguém dessas pessoas vai vir te limpar depois que você está sujo, né? Então, o Ednilson está dizendo, isso é tão profundo que falar sobre castidade parece ser irreal porque é real, né? Então, nós precisamos entender que a castidade, ela não purifica dessas questões, né? Ela nos protege. E é naquele momento do embate, né, Amanda? Você é noiva e você pode dizer isso também, né? Quanto que a castidade não é nada irreal, né? Ela é na realidade, não é? É verdade. Tinha alguém que perguntou sobre a questão da sexualidade como fisiologia, né? É real, porque tem aquele momento que você está com o Rodrigo, que você está mais sensível, que ele está mais sensível, né? E aí, é nessa hora. E é nessa hora que faz o quê? É nessa hora que, de repente, aparece um anjo no meio de vocês e que ele fala assim, não façam nada, eu estou aqui. É assim que acontece? Não, e também não é nenhuma pílulazinha que a gente toma e fica super forte e não sente mais nada. Né? A gente foi... Isso, né? Exatamente, não. Nessa hora, né, é na prática, no concreto, que vem a nossa força, né, de dizer não, de dizer que não vai fazer, né, dizer não para si mesmo. Eu digo sempre isso. Então, agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou ser agora o questionamento para você aqui, nessa live. Tá bom. Ai, meu Deus, a gente não previu isso. Então, vamos lá. Você está falando. Qual foi a sua última frase aí? Ai, não lembro. Não, você estava falando o seguinte, que vocês estão ali naquele momento da tentação e vocês não vão fazer nada, certo? Certo. Por que não? Porque eu não vou fazer nada? Porque é uma lei. O que é que te move? É uma lei? É porque não pode? É porque sim. não vai pro inferno? Por quê? Entendi. Exatamente porque eu sei que não é o momento, né? Que nós não estamos preparados para viver isso. E exatamente porque eu respeito, eu quero proteger este amor que existe em nós. Era isso? E por que guardar? Vamos lá, então. Por que então a castidade faz com que a gente guarde? Você está falando porque não é o momento, né? Certo, entendi. E o que isso forma? Isso não é uma repressão do que a gente estava falando lá em cima, né? Não é você se reprimir. Por que vale a pena se guardar com a castidade? Uhum. Exatamente porque isso me educa, né? Educa para o amor. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que até a Gabi, a minha prima, que é nutricionista, ela compartilhou esses dias, que fala assim, né? Muito custa o que muito vale, né?
E São João Paulo II, na Teologia do Corpo, quando ele fala da castidade, isso também me encanta muito, que ele fala assim, né? Que o amor que não sabe esperar, né, não é um amor que vai durar para sempre. Ele fala com uma frase mais bonita, se você lembrar, e depois você fala como ele fala, Newton, eu não lembro a frase dele. Mas que um amor que não sabe esperar não vai durar para sempre. Então não é porque é reprimido, né, ou porque a gente não pode, porque é uma regra. É simplesmente porque nós estamos nos educando para amar para sempre. E Bento XVI, ele vai dizer na carta aos noivos que a indissolubilidade do matrimônio, ela é treinada no namoro e no noivado. Antes, você precisa treinar o para sempre. E esse ato de eu ir contra o meu instinto, ir contra, né, o meu impulso sexual e dizer não, me treina para dizer um para sempre. Olha que lindo e que contraditório, né? Eu quero me entregar inteiramente a essa pessoa, e o fato de eu não me entregar neste momento está educando para que nós sejamos para sempre, vivamos para sempre juntos, que nós consigamos dizer o nosso para sempre e seja insolúvel o nosso amor, né? Exatamente. Olha, por isso que a gente estava dizendo aqui que a castidade é essa energia espiritual que ela protege o amor do egoísmo e da agressividade e o conduz à plena realização, né? Se nós perseveramos na castidade, seja você namorando, seja você solteiro, e aqui eu vou dizer, seja você que tenha tendências homossexuais, seja você que tem tendência para ser uma pessoa que trai, seja você que tem tendências de infidelidade, né? Seja você que já viveu tantas e tantas marcas, né? Tendências de sensualidade, tudo isso, a castidade, ela nos ajuda, ela nos liberta, né? A castidade, ela é libertadora para nós. E nós precisamos entender isso. Vale a pena. Está custando ser casto? Está custando, então é porque vale a pena demais, porque você não é um animal. O animal, ele não precisa disso. O animal, ele não tem que entrar neste ciclo que nós estamos falando aqui, né? O animal, ele olha lá, o cachorro olha aquela cadela no cio, ele não está preocupado se ela tem alguém ou não tem, né? Ele vai lá porque ele tem que fazer alguma coisa com ela. Nós não somos isso. Eu não sou isso, você não é isso. E nós não podemos nos permitir dessa maneira. Nós não podemos nos permitir a ficar com essas falas, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, eu faço com a minha sexualidade o que quiser. Sim, você faz o que quiser, só que eu quero saber o que você está construindo para a eternidade. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que falam isso, a maioria das pessoas que falam, eu quero fazer com a minha vida o que eu quiser, eu quero fazer com o meu corpo o que eu quiser, a maioria dessas pessoas pensam em felicidade eterna e céu. Ninguém tem coragem de dizer, eu estou falando isso porque eu quero um inferno na minha vida. Né? Eu não estou falando do inferno do lugar que queima, do lugar que é quente, do lugar... Não, mas é durante a vida, em vida, nós queremos ser felizes. E a gente não precisa... Felicidade de realização. A gente não precisa ir muito longe, né? Olha, os... Você exaltou, viu? Não precisa ir muito longe. Olha os frutos, né? De uma vida sem castidade na sua própria vida. Nessa vida que você está vivendo. Olha os frutos que você colheu. E eu disse isso para um paciente faz pouco tempo, né? Ele falou, por que eu sofro tanto? Mas eu tô sofrendo, né? Eu tô fazendo tudo certo, né? Por que eu sofro? E eu disse isso, porque você está agora colhendo os frutos de uma vida que você não estava seguindo, não estava ordenada. Mas quando você estiver colhendo estes frutos que você planta hoje no sofrimento, esse fruto vai ser a felicidade. A gente quer colher o que a gente não plantou. E não tem como nós não colhermos o que a gente não plantou. Se planta no sofrimento, e é um sofrimento, vamos lá, né, gente? Tá bom, é difícil ver a castidade, é difícil, mas não vai matar ninguém, né? Não vai matar ninguém vai perder o fôlego, ninguém vai ficar doente se viver a castidade, se vestir bonitinho, né? De você ter uma sadia, uma saudável relação com seus amigos, não vai matar ninguém, né? Muito pelo contrário, é difícil? É difícil. Mas, pelo contrário, você vai colher, né, esses frutos de felicidade aqui agora. É aqui que Deus nos promete, né, também. Eu achei a frase de São João Paulo II, quando estava falando, estava pesquisando aqui. Ele fala assim, ó,
Quem não está disposto a esperar um só dia não será capaz de amar para sempre. Eu achei essa frase muito bonita, né? Exatamente isso. Você é capaz, né? A maior prova de amor que existe é a espera. É a espera, né? Você ser capaz de esperar. Olha só, nós, e olha só os celibatários, eu sou celibatária. Que lindo esta prova de amor por Deus. Ele está esperando para se unir com aquele que é o esposo da sua alma, né? Nós também estamos, né? Mas de uma maneira muito mais concreta e consagrando toda a sua sexualidade, né, ao reino de Deus, sua vida. Ele está esperando para se unir com aquele que é o esposo da sua alma. E é essa espera tão pequena que nós vivemos durante, né, antes de namorar, para beijar a pessoa que você quer ficar, depois do namoro, para, né, se entregar na relação com a pessoa que você quer casar, enfim, é uma espera muito curta diante desta realidade do para sempre, né? Para sempre você vai ter. O que é um dia para quem vai ficar para sempre com aquela pessoa, né? E a gente tem que saber também que uma vida, que os limites para a nossa vivência, eles são importantes, né? Os limites bons para nós, né? A gente saber até onde a gente pode ir, dali a gente tem que voltar, são importantes, né? Eu saber que eu não dou conta, às vezes, de uma conversa com uma pessoa lá, um contato no meu WhatsApp. Então, eu não consigo, eu não dou conta, né? Eu não consigo aquele tipo de filme, aquele tipo de música, aquele lugar. Eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando numa coisa. Com esse negócio da pandemia, a gente teve que aprender a viver com limites. E todo mundo está sobrevivendo. O limite de não se expor, o limite disso, tem que usar máscara, é chato pra caramba, entendeu? A gente não pode ir nos lugares, o limite de ver as pessoas, o limite de abraçar, o limite de... Por quê? Porque existe algo que é prejudicial para nós se eu rompo esses limites. A gente está entendendo isso. E por que quando a gente pensa nos limites para proteger a minha vida, eu fico achando que isso é demais? Eu preciso me amar mais. A castidade, ela nos ajuda a escolher o amor por nós também, a amar e valorizar a nossa vida, né? Porque senão eu vou ficar a vida inteira colhendo aquilo que não está nascendo de jeito nenhum, não dá fruto nenhum, só nasce um negocinho lá que eu tenho que arrancar e jogar fora de novo e tentar plantar outra coisa, né? Então nós precisamos ter isso, né? E para a gente partir agora para os 10 minutos finais aqui da live, Amanda, vamos lá, para a gente viver a castidade, então, o que é preciso, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que nos acompanham e que vão ver essa live depois, que gente que é da igreja, gente que não é, gente que já namora, gente que é casado, gente que quer namorar. Então, por onde a gente pode começar? Se a gente pudesse falar para essas pessoas um caminho, né? O que elas podiam fazer a partir de agora? Nilton, eu quero viver. Amanda, eu quero viver a castidade. Por onde eu começo? Eu começaria por uma coisa: pedir a Deus a graça de viver. Porque castidade é dom, né? É um dom que nós não recebemos, não é um dom infuso que nós recebemos lá no nosso batismo, mas é um dom que nós precisamos clamar de Deus. Nós precisamos pedir para Deus, para que a gente saiba usar nestes momentos que são perigosos, onde a agressividade, né, o egoísmo vai querendo nos roubar, né? O que mais você poderia dizer, Amanda? A segunda coisa que eu diria, né, que nós precisamos é fortalecer a nossa vontade e a nossa inteligência. Porque como nós fazemos isso, né? Nós fazemos com o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, né, Nilton? Então, saber assim, isso que o Nilton estava falando. Essa música não dá, esse filme não dá para mim. Porque estimula em mim, né, algo e eu sei aonde isso vai acabar, né? Sim. Ou, enfim, essas amizades, esses lugares... Essa roupa não dá, entende? Esse tipo de namoro lá na casa dele, no quarto dele, no quarto dela, assistindo o filme, tem coisa, né? Na mesma debaixo da mesma coberta, tem coisas que... E aí depois a culpa é que Deus não é forte o suficiente, né? A culpa é da carne que é fraca. Né? Nós precisamos ter esse autoconhecimento.
E assim nós fortalecemos a nossa inteligência. Então, como eu chamo isso, né? Desse autoconhecimento, de fortalecimento da inteligência da vontade? É a ordem. É você dar ordem para a sua vida. Como você se fortalece, né? É dando ordem para as coisas. Nós somos seres, criatura. Você foi criado e tem um sentido, e tem uma ordem em tudo isso. Eu sempre falo, se o seu quarto está arrumado, isso diz, o Newton gravou um vídeo sobre o banheiro, sobre a limpeza do banheiro. Vai lá no meu IGTV, gente. Lancei hoje, hein? Eu achei Não super é, bom. não é tutorial de como lavar banheiro. Ele está ensinando que Cândido é melhor. Mentira. Mas é exatamente isso. Isso representa o físico, né? A estrutura aqui, meu quarto, enfim, representa como eu estou internamente. Então comece ordenando as coisas fora de você para você dar ordem também dentro de você. Então dê ordem para sua vida. Alimentação, tempo de sono, tudo isso é ordem. Para sua castidade isso é muito importante, né? Então a segunda coisa que eu diria é isso: fortaleça a sua vontade, a sua inteligência com a ordem. Sim, até outra coisa, o Ednilson está falando, eu vou precisar passar uns dias. Uns Retiro dias de retiro pessoal. pessoal, Nilton e Amanda, Nossa Senhora. Pois é, Ednilson. Se você precisar de dicas, aí a gente pode te dar, porque é o que a gente está ralando aqui, ó. E eu acho que até outra coisa também, né? Ter atividade física é importante, porque às vezes a gente fica pensando, castidade é eu ficar rezando o dia inteiro. Você precisa rezar, mas você precisa saber também cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, da sua energia sexual que está aí dentro de você e que ela precisa ser movimentada também, ela precisa gastar, né? A gente precisa gastar isso também, né? Outra coisa, eu preciso saber que eu tenho que purificar o meu olhar, eu tenho que purificar o meu pensamento. Então, eu vou precisar ter limites daquilo que eu vejo, daquilo que a gente está falando no início, né? Que eu vejo, que eu ouço, aonde eu vou, com quem eu converso. Não adianta, se você está naquele grupo miserável do WhatsApp, que só passa besteira, pornografia, ou você sai de lá, ou não tem como você sobreviver. Desculpa, mas é isso mesmo. Mas são os meus amigos. Eles são tão amigos que eles estão te estragando nisso. Talvez eles não tenham nada, não conhecem nada, eles não sabem que isso está errado, mas você sabe e você tem a liberdade, assim como você gostaria de dizer eu faço com o meu corpo o que eu quero, você sabe que você pode também sair daquele grupo a hora que você quiser. Então são atitudes que a gente tem que ter, de poder sair de lá, de você se desfazer daquilo que não tá bom. Pô, você tem vídeos no seu celular, você tem contatos no seu celular, e não adianta. O problema da castidade não é quando a gente cai, é o caminho que a gente faz, né? Então, às vezes, é aquele contatinho que você tem lá, que às 11h30 da noite, que você está na sua carência, lá antes de dormir, você começa a conversar com essa pessoa. E você tá É o contatinho do sábado à noite na quarentena. é o contatinho. E aí tem chamadinha de vídeo, e aí conversa. Pela internet, todo mundo tem coragem de dizer o que não tem coragem de dizer ao vivo, né? Então uma Mandar foto. nossa, manda foto, é aquela coisa assim. Então vamos, gente, a castidade ela nos faz ser maduros também. A gente precisa clamar isso, né? E outra coisa, tem que rezar. Sabe, pega a tua palavra, vai se orientar com alguém, que você tenha um padre, que você tenha um leigo, que você tenha alguém que te atenda, que reze por você, e que você tenha coragem também de partilhar os teus limites, os momentos que você não conseguiu, mas vai na raiz. O problema, Amanda, também que eu vejo, eu acho que você é missionária, mas você é psicóloga também, você sabe as duas vertentes disso, né? O problema é que às vezes as pessoas, e até a gente mesmo, chega para pedir ajuda a hora que já está no fim lá no fundo do poço, né? Exatamente. Pede ajuda no início. Tá difícil no início, então pede. Não é humilhante. Sabe quem é que diz pra gente que é humilhante? O demônio. Que tá dizendo que é um ridículo, um idiota. É ele que faz isso. Precisa pedir ajuda. Porque senão a gente não consegue se fortalecer. O que cai nas nossas costas? Aquele sentimento de culpa. Sempre é assim. Eu nunca consigo, nunca vou vencer e eu estou fadado a esse fracasso. E, Newton, é ilusão achar que assim, que vergonha eu assumi, entendeu?
que tá difícil, né? É todo mundo humano. Nós estamos aqui na mesma luta, né? É difícil para todo mundo, então não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Muito pelo contrário. A sua força está em você pedir sua ajuda. Sim, sim. Então, isso são meios que a gente está falando aqui, né? Reza o terço, sabe? Às vezes eu mesmo vou sair, às vezes eu vou sair para a rua aí para resolver alguma coisa, a pé, de carro, eu vou rezando o terço, né? Ah, tem hora que eu nem sei que conta do terço que eu tô, mas eu começo de novo, eu volto uma dezena. Enfim, isso nos ajuda a também purificar, né? Isso ajuda com que a gente vá se purificando. Coloca limite, sabe? Chega à noite, sai do celular na hora de dormir, desliga a internet, sabe? Descansa, né? Que senão a cabeça vai ficando assim, a gente não vai desligando, né? É preciso fazer limpeza. Outra coisa que a gente não pode esquecer, está acabando o nosso tempo. Olha a tua rede social, vê que tipo de foto que tem lá, porque dependendo do tipo de foto que você, da maneira que você se expõe lá, é a maneira É, que você vai atrair o público para você pedindo aquilo que você está mostrando. E você não pode reclamar, entendeu? Então, nós temos que sim ser um testemunho nas nossas. Não estou falando saia da rede social. Se você quiser sair, você sai. Mas a gente precisa ser um testemunho. Nós temos que ser um testemunho. Eu tenho que mostrar aquilo que eu quero que as pessoas vejam e respeitem o meu limite também, né? Porque o contrário não dá certo, né? exatamente, é isso mesmo. Até porque as pessoas se comunicam comigo como eu me comunico com elas, né? Então a gente precisa aprender a se comunicar. Só para encerrar, eu sei que está acabando o nosso tempo, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu conheci pelo professor Felipe Aquino, tem um livro dele que chama O Brilho da Castidade. E logo no prefácio tem uma frase que está escrito que é de um monsenhor, que eu não sei falar direito, acho que é Totti o nome dele. Ele fala assim: se eu tivesse que dar uma medalha de ouro ao general que ganhou uma guerra, ou para um jovem que vive a castidade, eu a daria para este último, né? Daria para o jovem que viu a castidade. Nós vivemos num mundo erotizado, então nós precisamos, né, fazer esse esforço de ver a castidade. Você é um soldado em guerra, meu amigo, então vamos lá lutar e batalhar essa guerra. E esse exército precisa muito de mais soldados que também queiram testemunhar e viver isso, porque vale a pena demais, né? Quem vive a caixa é feliz, né? E nós precisamos de irmãos, de pessoas que vivem junto. Ah, Newton, mas aonde eu encontro? Encontra sim, nós estamos aqui. Eu e a Amanda já somos dois que você tem, que vivem, que querem viver e que a gente quer ser esse testemunho cada vez mais. Tá acabando o nosso tempo, a nossa foto de hoje. Vamos lá, Amanda. Um, dois, três. Ó, Oi? 29 segundos. Gente, é isso aí. Live vai ficar salva. Eu só vou fazer a capa aqui da live e a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com a Se Deus nossa quiser. quinta live para fechar todo esse conteúdo. Mandinha, valeu. Deus Beijo. abençoe, viu? Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, gente. Pessoal aí de. Não, peraí. Newton, para você eu bato palma, sou sua fã. Obrigado.